Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Conferência da Paz. O programa da paz já diz tudo. A paz é muito importante. É uma das coisas mais importantes rumo ao nosso verdadeiro alimento. O que é o alimento de todos os seres? O que é o alimento que todos os seres se movem e buscam? É o único alimento que existe. É o amor. Vocês já pararam para pensar sobre a alimentação no corpo físico? Hoje eu quero falar com vocês sobre a água e sobre a alimentação ao longo da nossa evolução. Nas colônias espirituais, primeiramente eu dou boa noite a todos os membros que estão aqui conosco. Eu já estou aqui acompanhando o chat e a conversa. Hoje eu quero falar sobre a alimentação e a água. Nas colônias espirituais, nas colmeias espirituais, nas cidades extrafísicas do bem, claro, avançadas, da luz, ou até mesmo em colônias de transição, um dos elementos mais importantes destas colônias é a água. Tanto que as pessoas que estão mais avançadas espiritualmente destas colônias, dessas cidades espirituais, as mais avançadas, aquelas que já estão em outras esferas mais elevadas, que estão em outros níveis mais elevados, são eles que fazem, que cuidam do abastecimento de água das colônias e das cidades. Por quê? Porque aqui na Terra nós não percebemos talvez, mas a água ela é a fonte da vida, ela é a criadora da vida, é a água. Ela forma o nosso corpo físico, ela forma os nossos alimentos, ela forma a maior parte de tudo que existe. E nós também nos alimentamos dela, certo? A água, ela tem uma característica diferente de todos os outros elementos. A água, ela consegue armazenar e se impregnar muito facilmente com a energia psíquica dos ambientes. Então, a água, ela por isso é muito bem observada e tratada nesses locais. É escolhido as regiões locais com águas, com nascentes e fluentes de águas, nascentes de águas ou fluentes, e esta água ela é primeiramente canalizada para um local onde são feitas meditações para a água, cujo as mentes mais elevadas e puras ficam de responsáveis com auxílios de cristais para o tratamento energético da água, para que a água chegue aos habitantes das colônias não apenas tratadas de substâncias impuras, como nós fazemos aqui, mas principalmente para que ela chegue até os habitantes tratadas energeticamente, porque ela traz consigo um alimento muito importante energético juntamente com a água. Então, após isso, e a água é consumida pela colônia, pela cidade, ela é novamente redirecionada para o local onde ela continuará o seu trajeto, e geralmente o trajeto vai rumo aos umbrais, porque as pessoas que ficam lá em zonas mais estéreis, onde as energias são mais pesadas e deletérias, ao menos assim vão levar vantagem do aproveitamento daquela água com fluidos energéticos mais leves, o que vai, além de contribuir para que ela não receba mais carga negativa, mas que ela receba um material um pouco mais sutil para que não dense ainda mais o seu campo vibratório. Então a água ela é de extrema importância em todos os locais mais elevados, e a água já chega a todas as residências e instalações das colônias e cidades com o tratamento fluídico, com o tratamento energético como muito importante. Todos sabem a importância daquele líquido e o quão capaz ele é de ser imantado, o quão facilmente ele impregna informações. Então, para muitas utilidades também pode ser aproveitado. Aqui nós não temos, na Terra, nós não temos este cuidado com o tratamento energético da água, certo?
Mas quando a água ela é fator corrente, quando a água ela está em nível corrente, apesar dela não ser tratada adequadamente, ela ainda possui muitos benefícios para nosso campo áurico. Como, por exemplo, né, a dispersão de inúmeros elementos áuricos que nós possamos ter angariado através de algum pensamento, através de alguma ideia ou local. E então é feita a purificação do nosso corpo, da nossa aura, quando a água é corrente. Mas também, nós, por não termos cuidado com nossas emanações, no modo geral, como humanidade, a água do planeta Terra, ela traz a imantação da psicosfera das pessoas. A água que sai na sua torneira, ela é imantada ela chega muitas vezes com características energéticas um pouco mais pesadas, que bastariam pequenos instantes, eu diria que 12 segundos de intenção sobre ela, para que ela adquira uma característica energética de espiritual mais elevada. Então, a minha dica de hoje... Ih, a gente passou da hora de chamar os membros. Minha dica de hoje é para magnetizarmos a água. E nós vamos falar mais sobre a alimentação também, mas agora vamos chamar os queridos membros de vídeo. Quem atenderá primeiro? Está tocando o telefone. Lana sonhou comigo, mas o Bruno ganhou. Foi o primeiro a atender o telefone hoje, hein? Olha, Cris, fazia tempo, hein? Fazia tempo, hein? Que legal. Que isso. O cara tá online, mano. Que legal. Nós estamos falando hoje sobre a água e sobre os alimentos. Então, eu tenho muitas informações legais que eu estava trazendo aqui já com os membros. E ainda falta falar um pouco mais sobre a água e um pouco mais sobre os alimentos, porque, né, uma das coisas mais importantes nos povos mais avançados ou colônias espirituais é o tratamento que é dado à água, por ser um veículo muito fácil de ser imantado, de ser energizado, com um veículo de informações, de energia, né? E que aqui na nossa sociedade a gente nem sequer dá o valor direito para a água, que é o que cria exatamente tudo que existe, é o que cria a vida e também a origem da vida, e que também não tratamos energeticamente nem a água que bebemos, né? E poderíamos fazer melhor proveito disso tudo. E também vamos falar da alimentação hoje, porque conforme nós vamos avançando nas escalas da vida, vocês devem perceber que a nossa alimentação vai se tornando cada vez mais sutil. Por quê? Porque quem precisa ser alimentado é o corpo físico, né? E não a nossa alma, né? E o que será que alimenta a nossa alma? A gente já sabe, e é o amor, né? Esse é a energia que sustenta tudo no universo. Então, obviamente, sustenta também a nossa alma. Porém, como nós ainda não aprendemos a absorver essas características ou expandir isso em nós, né? Nós precisamos de outros tipos de alimentação por enquanto, inclusive quando nós estamos lidando em planos de maior densidade, ainda são necessários mais fluidos para animar os corpos que são mais pesados. Bem como, né, nas cidades e colônias espirituais, por exemplo, eles têm um processo muito longo ao qual eles vão deixando a alimentação, né, trocando a alimentação. É um processo muito longo e vão periodicamente recebem auxílio de seres que já estão em esferas mais elevadas através de palestras, encontros sobre como aproveitar os fluidos energéticos de outras maneiras, né? Para que porque é uma das coisas mais difíceis que tem para avançarmos os reinos é a troca da alimentação. Muito boa noite, Joyce e Monize. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. O Guilherme Lopes nos trouxe uma informação muito curiosa.
se eu vi que o autor do AME lançou uma nova edição do livro. Pois é, afinal de contas, o Henrique Barrios, Cris, ele já jaz ou ainda não? Eu não sei se ele já jaz, mas provavelmente a editora vai lançando novas edições, talvez sejam edições novas. Porque ele era professor, se não me engano, em São Paulo, né? Uma universidade. Eu não sei, cara, não sei. Pelo que eu lembre, ele não era brasileiro, não. É que eu lembro, ele parece que era alguma coisa espanhol, não era? Tipo, É venezuelano. Inclusive, a história do AME se passa na Venezuela. Olha que legal. Lana Viana veio diretamente do curso expansivo. Disse que sonhou com você esta noite, me ensinando que eu queria colaborar com minha evolução. Se eu quisesse, né, deveria beber mais água. Então foi comigo mesmo que sonhaste, porque é esta noite que eu fui para a excursão lá no Parque das Águas. E por isso eu estou trazendo tantas informações sobre as águas que eu estava trazendo aqui para os membros. Agora acho que eu já falei um monte de coisa, mas de repente ainda tem mais para falar. E também sobre alimentação, né? Eu estava falando para eles, pessoal, que, por exemplo, até nas colônias, nas cidades espirituais e tudo mais, a coisa que eles mais cuidam é a água. Por exemplo, assim, quem é responsável pela água? Por exemplo, a Corsã Astral, né? A Corsã, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, é de água, né? Que cuida da água. Deve ter outros nomes pelo Brasil. Mas o que cuida da água, né? São os seres mais elevados da colônia que cuidam das águas, né? Porque são aqueles seres que já estão ou em outro plano, em outras esferas, são seres de mente mais pura e que conseguem chegar à maior elevação espiritual, são os que cuidam da água, de tão importante que é um veículo de inúmeros fluidos, de inúmeras magnetizações, né, para que toda a colônia receba a água mais pura possível energeticamente, né? E que eles trabalham a água desde a captação, através de meditações, através de emanações de grupo para aquela água antes que ela siga para a colônia, e que depois a água sai da colônia, da cidade astral, e continua o percurso nos rios até chegar aos umbrais, onde lá já chegam mais purificadas, justamente para auxiliar os trabalhos lá, né, para pelo menos menos poluição por lá, energética. E que eles percebem tudo que a água nos proporciona, né, que proporciona a vida que está em todas as nossas células. Então, essa energia, ela entra em todas as nossas células, né? Então, fiquei dando a dica para que, por exemplo, ao bebermos água ou algo do tipo, pequenos instantes ou segundos de emanação ou de agradecimento para aquela água já é capaz de alterar a energia que ela veio naturalmente da rede de tratamento de água da nossa cidade, que não trata da energia da água, trata dos fluidos que vêm fisicamente nela. E que muitas vezes, né, antes, há poucos dias atrás, era, né, gente, saída do vaso sanitário, né? Então, as energias não são nem um pouquinho tratadas nas águas que tomamos. Então, é uma dica bastante interessante. Se você tem uma garrafa de água, né, ou que você costuma tomar água de uma garrafa, já é interessante, pelo menos fazer um agradecimento à água, que você consegue neutralizar as energias negativas e ainda por cima magnetizá-la positivamente para o seu organismo, né? E quem sabe fazermos igual nas colônias, onde só bebemos água energeticamente mais pura, né? Deve fazer coisas bem boas em nosso organismo. E falando sobre a comida e sobre a alimentação, que a gente vai trocando ao longo do tempo e vai se utilizando cada vez mais a alimentação. Eu já conversei com os membros, mas caso alguém de vocês queira falar um pouco mais sobre isso, é só me falar. Estou aqui à espera de suas perguntas, de suas colaborações nos comentários. E temos outros assuntos para falar, mas muito interessantes também. Hoje está recheada a conferência, gente, está recheada. E para eu não esquecer, eu vou até anotar aqui, porque tudo que eu não quero esquecer, eu anoto aqui. Bom, quero ver se antes alguém tem algum assunto para trazer ou alguma colocação.
Pava, uma das coisas mais importantes que a gente não percebe, que a gente é, lida diferente, é justamente com a água. A gente acha que a água é apenas uma bebida, mas na verdade a água é um alimento. A gente tem que tratar ele como um alimento, mesmo porque ele está presente em todos os outros alimentos a qual a gente ingere. Sem a água, nenhum alimento pode ser produzido. Então, a água, ela é o principal alimento que a gente ingere, né? Então, a gente tem que começar a olhar para a água diferente, assim, como um alimento primário, né? Ele já é um cristal líquido, então a gente já Exato. se alimenta de cristal líquido, e então a gente tem que ter essa concepção, porque acho que quando a gente muda a concepção, as coisas ficam um pouco mais fáceis de lidar, né? Principalmente de energizar a água. 70% da gente é água, né? Então a água realmente, a lua cheia já influencia muito nas marés, né? Então automaticamente a lua cheia também vai influenciar na gente. 70% da gente vai subir com a lua cheia. Então os iogues também têm uma concepção muito bacana, que eles não usam, eles só tomam água de lugares parados, ou seja, eles pegam a água que chega da torneira e só depois de 24 horas que eles consomem a água, que é o tempo dela parar. Ou seja, se você consome automaticamente, se você tira da torneira, você pega tudo que foi impresso na água, ou seja, a pressão, o tratamento químico, enfim, tudo que está ali, você vai se tornar. Então, um dos motivos das pessoas serem muito aceleradas é por causa disso, por causa da pressão da água que chega na casa das pessoas e não tem um tempo adequado para as moléculas da água ficarem neutras, né? Ficarem em zero de movimento. Cris, tu tá dizendo que a pressão do chuveiro, por exemplo? Não entendi. A pressão da água, se você ingere, por exemplo, se você, tipo, aqui no Brasil a gente tem costume de filtrar a água. Em outros países, você consome a água diretamente da torneira, né? Principalmente nos Estados Unidos, a água já vem filtrada, um filtro geral. Aqui, graças a Deus, a gente tem costume de filtrar. Muitas pessoas têm filtros de barro, mas muitas pessoas usam filtros linkados à torneira. Então, se você pega aquele copo e filtra a água ali na hora, ou seja, a água vai passar, você vai receber toda aquela pressão da água e você vai receber toda essa aceleração. Então, metade da ansiosidade das pessoas é por causa da água que elas bebem. Isso é uma visão muito interessante, que os iogues não fazem isso. Eles pegam a água, armazenam ela, depois que ela passa 24 horas paradinha, aí sim, ela volta ao estado normal dela, eles magnetizam ela e tomam a água. Olha que interessante, Cris, muito interessante. Porque a água, igual a gente sabe, ela tem um poder de magnetização muito forte. Então, ela se torna tudo aquilo que você está imprimindo nela, né? Claro. Então, se você pressiona a água para ela correr por vários lugares, porque para ela distribuir, né, na cidade, ela precisa de muita pressão, Então, ela chega na sua casa com muita pressão, ela sai da sua torneira, ela precisa dessa pressão para sair na sua torneira. E muitas pessoas consomem essa água automaticamente, né? Eu nunca gostei de filtro assim de torneira, eu sempre usei filtro de barro. Até depois que eu vi isso, eu comecei a deixar a água bem mais parada, assim, e tal, para depois consumir ela. E realmente é uma ansiosidade, essa pressão que vem da água, a gente se torna, 70% da gente vai se tornar essa pressão, entendeu? Então, é justamente aquilo que você falou, a gente tem que lidar com a água de uma forma muito consciente, porque ela vai ser 70% da gente ali, né? Então, a gente tem que, ela é a matéria-prima mesmo. Tanto que na cultura antiga, ou sempre quando você assustava, né, as pessoas chegavam com um copo d'água, primeiro o intuito, quando a pessoa toma um susto ou quando ela tem
né, uma notícia, né, ela desestabiliza e a pessoa chega com um copo d'água para você, é justamente para você jogar matéria-prima nova, para você se refazer, para você ter uma matéria-prima nova para justamente mudar essa situação. Então, é por isso que o copo d'água está sempre presente nessas situações limites, assim, porque é matéria-prima. É interessante uma coisa, assim, que você está falando de deixar a água parada um tempo. Se vocês experimentarem, vai ver que o gosto da água é diferente mesmo quando você deixa ela um tempo. Total. Isso tudo também me fez pensar na questão que o pessoal às vezes tem águas curativas, né? Eles falam águas termais, águas daquele lugar, aqui e acolá. E normalmente essas águas que o pessoal diz que tem propriedades curativas ou para a saúde e tal, elas vêm de aquíferos, a maioria delas, né? E muitas vezes aquíferos subterrâneos, tipo aquífero Guarani, ou locais muito profundos. A Fonte Juí, eu fui lá visitar. A água de lá é maravilhosa. Daí tem águas termais e tal, e essas são fontes que normalmente elas estão vindo provavelmente de algum lugar com cristais ou algo do tipo, enfim, de alguma forma ela tá vindo ali do fundo da terra e ela tá vindo com uma energia diferente, de um lugar diferente. E é interessante que eu lembro que uma época eu até me questionei assim, mas o que tem de diferente cientificamente, né, tipo, quimicamente nessa água para estar diferente? Daí eu lembro que eu até perguntei para o pessoal que entendia mais de química e tal, o que tem de diferente para isso fazer algum efeito? Eles falaram, não tem muito, é mais a crença do pessoal, tem alguns elementos químicos ali e tal, mas só esses elementos químicos não justifica todos os benefícios que as pessoas falam que elas obtêm. Às vezes tem uma questão radioativa que eles não sabem explicar, eles supõem, né, que talvez essa partícula radioativa ela faça algum efeito que melhora a saúde, mas não tem nada comprovado por nenhum estudo. Tá aí a explicação. Mas tem até um livro que chama Cura pela Água, né, que tem esse tratamento dessa água que você bebe, sabe, de tratamento de doenças, enfim. Tem uns estudos aí dessa água, tanto dessa água como você está falando, quanto a água que a gente bebe mesmo, assim, para tratar doenças, essas coisas, né? Que interessante, realmente, Cris. Os orientais, eles sempre olham o Ocidente dessa forma, e eles realmente eles acham um absurdo o que a gente faz, né? Esses filtros, não vou falar a marca do filtro, mas ele é bem famoso no Brasil inteiro, que você põe na torneira. Tem vários, né? Aqueles ionizadores. Você pode até usá-los, só não pode consumir ali na hora. Você põe numa jarra e deixa isso é lá. importante, depois de 24 horas você toma. Eles filtram a água, né, Cris, da impureza, mas depois a gente armazena. Você pode eles filtrar. Tiram o cloro, eles tiram grande parte do cloro, isso é bem importante. Bem importante. Você só não precisa de consumir ali, porque ele está fazendo o trabalho dele, né, de tirar as impurezas, mas mesmo assim não tira tudo. Não tira tudo, né? E aqui em Santa Maria... Tirar tudo usando ozônio puro, só que o ozônio puro é extremamente tóxico, então... E tem um filtro que deixa água alcalina e que tira muitas mais impurezas, mas ele é caríssimo aqui no Brasil, assim, esse filtro. E também teria que passar por esse processo de ficar um tempo também. Aqui na minha cidade teve um problema de um surto de alguma bactéria na água. Faz um ano e pouco, ou 2. E daí a orientação era que de ferver por 10 minutos a água antes de tomar. Era obrigado. Ferver. Vocês já viram um negócio de ferver por 10 minutos a água antes de tomar? E era a televisão o dia inteiro. Ferva por 10 minutos. Ferva por 10 minutos. Sabe? O dia inteiro. Ferver por 10 minutos. Toxoplasmose, que foi o problema. Nossa. E daí... surto na cidade inteira e não sei quantas desencarnes por causa disso na cidade. E o que aconteceu? Eles encheram a água de cloro, né? Tomava banho, parecia que tinha saído de uma piscina de um clube, sabe? De cloro. E a água ficou terrível. Imagina, gente. Imagina o que fazem, né? É uma coisa impressionante. E por isso realmente, Cris, acho que a melhor água a se tomar é a solarizada, né? Além dela ficar parada, ficou no sol, que elimina negativos dela, né?
E ainda por cima, nesse processo, nós já estamos em relacionamento com a água. Então nós já contribuímos com a nossa energia e provavelmente qualquer mentor que passe ali não perde a oportunidade de colocar lá fluidos que nós necessitamos. Né? Além Então, dos raios UV, você está recebendo uma cromoterapia completa ali no sol. cromoterapia completa na água. E é justamente isso que os iogues falavam. É justamente você pegar, tirar a água da torneira, deixá-la. Se você tem que, além de deixar ela estagnada, parada, porque depois que ela estiver totalmente parada, aí sim você vai tratar a água magneticamente. Ou mentalizando, ou colocando ela no sol, ou colocando ela na lua, quando a lua estiver cheia. Enfim, mas só depois que ela estiver parada, por 24 horas parada. É que é a tradicional água benta da igreja tradicional, que é uma água que foi mentalizada em cima. Fez. Cara, se a gente conseguisse ver a magnetização, né, com os olhos de uma água, é muito interessante, é muito legal. E tem aquele estudo japonês, né, que todo mundo sempre fala, né, que eles fizeram os testes de congelar. Sim, total. A harmonização da água é completamente diferente, e a gente vai se tornar, né, ela, quando a gente vai ingerir, e por que não fazer, né? E lembrando que a gente constantemente tem pensamentos, vibrações, e nosso corpo é feito completamente de água. Então, a gente está direto magnetizando 70%, E automaticamente linkado com os alimentos também. Os alimentos também precisam um pouco desse processo, dessa limpeza também. Mesmo porque tem muito agrotóxico, muita coisa química, enfim. É verdade, né? Então, imagina por isso que a água é tratada pelos seres mais elevados das instituições. Sempre, porque ela é de suma importância. A gente não faz nem ideia. Não fazemos nem ideia. O Aislan talvez eu continue meus estudos por lá e trago mais coisas. Continuei meus estudos aqui hoje também. Aislan Fukui diz assim: algumas mensagens espirituais dizem que haverá uma devolução dos oceanos de todo o lixo que jogamos nas águas. Pergunto se já ouvimos falar algo sobre isso. Agora foi a primeira vez que eu ouvi falar. Ricardo LIC diz: tomo água solarizada azul e verde. Ótimo, a água verde traz o equilíbrio e saúde, né? A água azul traz a purificação. Ótimo. Fabiana Mendonça diz que durante as meditações seria legal ter um copo d'água perto, ajudaria a torná-la melhor. É verdade, gente. Inclusive, a gente deveria recomendar na meditação mundial, como a gente fazia, que as pessoas que acompanham, né, ela coloquem próximos o copo de água, porque após a meditação, né, tomar esta água, ela estaria com condições energéticas muito melhores do que tradicionalmente estaria, né? Legal, sim. Falando de água, agora na minha cidade tem direto quando eu faço o evangelho no lar, eu sempre coloco uma garrafinha de água para os mentores, aí, na hora que está fazendo, receber né? Com certeza. Me ajuda bastante, eu gosto. Faz tempo que eu faço. Mas também gosto de mentalizar coisas boas para a água toda vez que eu vou tomar. Eu deixo um pouquinho ali e depois eu utilizo ela. É bem legal também. Perfeito. Eu não sei se tem relação com o momento que a gente está vivendo, mas aqui onde eu moro tá a seca recorde histórica, desde que é medido desde sempre. Pois eu acho que choveu tudo lá em Belo Horizonte, o que tinha para chover no Brasil inteiro. Pois é. E ainda continua chovendo de vez em quando. Viu? Eu acho que foi o que aconteceu. Verdade. O Pazino 2000 disse assim: Pava, você acha que os 3 dias de escuridão podem ser um dos ceifadores? Sabe que não descarto a possibilidade. Não descarto, porque a gente sabe que é uma coisa que é bem possível de acontecer devido aos flashes solares que são tradicionais de serem dados, né? Mas o que eu já ouvi falar é que todos esses eventos, tanto esse dos 3 dias de escuridão quanto da alteração dos polos, estão sendo segurados, porque já deveriam ter acontecido, certo? Estão sendo segurados porque a gente não tem condições de passar por um evento desses sem que prejudique a moral da nossa sociedade ao invés de aumentar. Então eu não sei se isso pode ser, sei lá, o terceiro
deles, das ondas, né? Ou se isso é só para daqui a 20, 30 anos, quando nós tivermos condições. E segundo as informações dos mentores, não há grande impacto na nossa sociedade a inversão dos polos magnéticos, certo? Inclusive, eles causam um reequilíbrio da atmosfera, certo? Com muita intensidade de ventos e tudo mais, eles causariam um reequilíbrio dessa. Agora, eu não sei se isso pode provocar, nem que seja um pequeno tremor de terra, alguma coisa assim, mas segundo eles não tem impacto tão grandioso, certo? O que, claro, causaria grande impacto seria o período de recomposição da coroa solar, né? Quando ela dá um pulso que ela tem que retornar até ela voltar a luminescer, né? E isso poderia prejudicar nossos equipamentos eletrônicos, então ia ser algo, olha, muito forte. Então, acho que nós antes temos que nos preparar mais, porque acredito que se nós repetirmos de fase nos 3 ondas, daí talvez eles liberem um negócio desse. Mas, né, espero que a gente não repita de fase nessas 3 ondas. Depois eu tenho uma notícia para vocês de algo muito legal. As melhorias que a gente acredita que nós veremos após a pandemia, né? John Jacob pergunta. Esta que nós já estamos vendo, né? Que foi no pequeno período de tempo, nós tivemos um crescimento de aproximadamente 6% estável, né? Do coeficiente energético humano. Isso é um salto muito grande num período pequeno, né? Se mantiver assim, é uma grande conquista para a nossa sociedade, né? Então, está tendo agora, quanto aos sistemas, também vai forçar a mudar, né? Por exemplo, muitos novos tipos de trabalho surgirão, né? Como, por exemplo, de repente, as universidades percebam que possam fazer mais coisas à distância, né? E muitas pessoas percebam que possam fazer partes do seu trabalho em casa e assim passar mais tempo com a família. E, enfim, muitas pessoas que despertaram, que agora vão começar a buscar a espiritualidade e espalhar o autoconhecimento também nos seus arredores, né? O que faz com que ao longo do tempo vá crescendo essa porcentagem. Então, acredito que esses são algumas das melhorias, né? E outras que, segundo, né, dizem os mentores espirituais, a gente só vê os que desencarnam, mas os que entram são muito mais os que entram na Terra, né? E acredito que isso foi favorecido pela mais tempo no lar, né? Mais tempo ocioso. As pessoas tiveram mais tempo para produzir novos veículos biológicos, né? Mundo afora. Então, no fim, entrou muito mais do que saiu. Certo? Muito bem. Aislan disse que depois do Pava falar da água solarizada cor laranja, até no vaporizador daqui de casa eu coloco para respirar a água solarizada em vidro laranja. Que excelente ideia, né? Colocar a água solarizada aquele vaporizadorzinho. É uma boa ideia, né? Porque se a gente for pensar que a maior parte das propriedades que nos mantém o corpo, nós inspiramos, né? Que é através da respiração, que a gente não fica 5 minutos sem, senão a gente morre, nosso corpo, né? Então faz um sentido muito grande, né? Eu vou experimentar. Muito bem. O Guilherme Lopes vai explicar sobre o AME versão 2020. Atenção. O autor Henrique Barrios está vivo. Ele mora na Espanha. Olha que interessante. AME foi revisado e corrigido por seu autor em 2020. A maturidade adquirida pelo escritor ao longo dos anos, além de sua busca por maior conhecimento, permitiu-lhe entender com maior profundidade. Mas vamos em busca deste livro, então, né? E retrazer a série AME ao canal. Imagina que maravilha. Tem 74 anos. Olha só. Agradecemos, Guilherme Lopes, por sua contribuição. Isso me faz dizer uma notícia muito legal, que talvez não seja tão legal assim, mas é legal. Porque se lembra, Cris, que nós tínhamos aquela ideia de trazer um canal de televisão 24 horas por dia ao vivo na internet, no YouTube? Sim, sim. Nós tínhamos a ideia de fazer com músicas, né, tocando o dia inteiro. E isso já fazem, olha, Cris, 2 ou 3 anos que a gente, né,
trabalha essas informações, essas coisas e possibilidades, estuda como. Já tentamos, já começamos, já paramos, né? Já revimos, já revisitamos. Porém agora, né, resolvi assim, vamos lá, porque criar porque tem muitas reclamações das pessoas, né, que as emissoras de TV naturalmente não passam coisas muito boas, né? E eu percebi que não tem nenhum canal de televisão, assim, de espiritualidade. Tem religiosos, né? Mas que tem um cunho muito específico. E canais, assim, abertos, tem mais aqueles que tem missa, né? Ou, enfim, aqueles que passam um relaxamento ou meditação, músicas de meditação. Mas não tem nenhum canal, assim, de televisão com programação, né, da espiritualidade. E que isso poderia ser muito útil, muito válido para, né, um veículo de levar luz, de levar coisas do autoconhecimento, do espírito, como uma televisão, né? Já que a pessoa às vezes é um modo prático de se assistir conteúdos na televisão, né? E às vezes por falta de opção, as pessoas acabam vendo os meios tradicionais, né? Que não estão preocupados muitas vezes com o teor energético que levam para dentro das casas, né? Às vezes tem até outros interesses, né, de geral, realmente até mesmo, às vezes eu fico pensando que eles querem baixar a energia da Terra, né? Principalmente com a máquina mortífera 1, 2 e 3 em sequência. Às vezes, tenho certeza. Mas, enfim, acredito que seja uma grandiosa ideia e eu pensei assim, né? Temos mais de 2.000 vídeos guardados, né? Já é um bom contingente para, por exemplo, assim, alguns programas já estabelecidos ao longo do dia. E temos muitas palestras guardadas, né? Um programa para palestras. E não necessariamente só minhas palestras, mas palestras de todos que queiram contribuir com o assunto, né? Podem ser palestras minhas, podem ser palestras de outros youtubers da espiritualidade, pode ser palestras do Divaldo Franco, né? A gente entra em contato, a gente pergunta, né? Pode passar, transmitir palestras tal, tal e tal. Transmite palestras deles, transmite, enfim, palestras do Wagner Borges, do Faques, do Saulo Calderon, né? Enfim, olha quanta coisa tem por aí que pode ser aproveitada com a permissão, claro, dos criadores para ter aquele espaço neste canal, né? Onde lá podem fazer conteúdos exclusivos para lá ou podem mandar os que já foram feitos que têm guardados, enfim, podem aproveitar aquele espaço, né? Não só para divulgar os canais de espiritualidade também, né? Mas também para que tenha este canal que fique mandando essas energias, essas informações para as pessoas que estejam assistindo, né? Então, acredito que possa ser uma iniciativa bastante válida. E eu estou vendo aqui tudo o que nós necessitamos, estou fazendo aqui, estou angariando pessoas para trabalhar neste projeto, né? E vamos ver o que fazemos, né? Terão períodos de meditação, terão períodos, né, onde passam músicas de meditação, provavelmente ao longo da madrugada, né? Momentos de relaxamento, até porque, né, 24 horas de conteúdo por dia é bastante coisa. Então, tem que ser muito bem projetado, muito bem programado, um computador com um programa que faça isso. E tudo mais. Então, está este projeto em estudo, mas vamos lá, vamos lançá-lo, vamos ver como será. Acredito que vai ter uma boa aceitação, porque vão ser coisas muito boas que vão passar. Vamos fazer de tudo para isso. Então, acredito que vai ser muito bom ter isto lançado no planeta Terra em língua portuguesa. Fazer que nem aquele antigo canal de música que já não existe mais, que quando acabava a programação colocava saia da TV e vá ver um livro, então saia da TV e vá meditar. Isso mesmo. Vai ser assim. A CLS... e daí quando nós vamos lançar o canal numa meditação mundial. Talvez leve ainda uns 2 meses, né, para isso se efetivar. Mas vamos que vamos. A Cris S diz assim: dependendo do ambiente que eu estou, evito beber água, principalmente se ela está parada naqueles galões de água. Penso que a energia do ambiente está impregnada nela. Com certeza está. E eu também penso assim. Sim. É verdade. Nelson Fogazzi disse que só bebe água mineral e ainda assim coloca cristais, símbolos e orações em cima da bomba de água. Cristo, tem algo a falar sobre isso?
Não, tá tudo certo. Não existe Ah, problema em só tomar água mineral, será? Eu uma vez ouvi dizer que só água mineral não era bom, mas não sei. depende da fonte da água. É que algumas fontes elas podem ter muito sódio, tem outras que podem ter muito bicarbonato e às vezes pode causar alguma alteração no corpo um pouco mais sensível. Por exemplo, é muito comum das pessoas viajar do Brasil para outro país e nesse outro país quase o solo inteiro ser muito pesado em bicarbonato, coisa do tipo, e nos primeiros dias que a pessoa toma água, ela pode ter algum problema ali de digestivo e tal, ela pode sentir uma diferença até o corpo se acostumar. Entendi. E lá na Fonte Juí, essa aí que eu vou, e daqui uns dias eu vou de novo, é porque eu gosto muito de lá. Tem água mineral em tudo, né? Sai no chuveiro água mineral, sai na torneira. E, é, é, e daí, essa água, ela é muito diferente. Muito diferente. Eu acredito que todas as pessoas que chegam lá vai estranhar muito a água. Porque ela é uma água, parece que ela é mais lisinha, parece que ela é mais fininha. E ela não sai. Tu bota na mão, lava, parece que tá... Sabe sabão quando lava a mão e o Parece que tem um sabão pouco de sabão. nunca Aham. sai da mão? O sabão nunca sai da mão. Nunca. Eu fui numa termas em Itaí, também divisa com o Rio Grande do Sul. Também era a mesma característica com a água. E ela tem gosto de bicarbonato. Tem um gosto, principalmente no início tu sente, 2 dias estando lá tu não sente mais. Mas no início tu sente. E gostando de bicarbonato, inclusive ela é até um pouco mais azulada. A água ela é um tanto azulada. Se tu acumular ela em grandes quantidades, tu vai ver que ela fica azul. Um pouco azul, né? Você sabe se essa fonte ela é uma fonte perfurada ou ela é natural? Olha, eu não sei, acho que ela não é natural porque tem um local de extração dela que é uma tipo uma Ah, usina. então deve ser do aquífero Guarani, porque essa no que eu também fui aí na divisa com o Rio Grande do Sul também era extraída do aquífero Guarani diretamente. Ah, fica bem lá na divisa do Rio Grande do Sul. Lá em Ijuí, Só né? para lembrar, o aquífero Guarani, ele começa no Rio Grande do Sul e termina lá no Tocantins. Nossa senhora, É ele é verdade. pequeno. Só que ele é bem profundo. Alguns lugares é mais Bem fácil de extrair profundo, que em é. outros. Eu sei que acho que Ah, aí nessa interessante. região do Rio Grande do Sul ela é mais fácil de acessar. Interessante. Imagina tomar banho e passar shampoo com essa água. O condicionador, então, não termina jamais. Tem que sair do banho com condicionador igual. Não Parece que não sai precisa passar, nunca. só a água é suficiente. É, né? Porque, olha, é uma água muito legal e eu gosto muito. Eu bebo água lá, bebo, até porque, né, sai na torneira, dá pra tomar direto. É muito, muito bom. Também conheço uma que é uma fonte natural, mas fica em Santa Catarina. Inclusive, das fontes naturais sem extração furada, acho que tá empatado em primeiro lugar entre as duas melhores do mundo, assim, de Eu tinha água ouvido falar nisso. termal. É verdade. Eu não sei se eu falo, se eu faço propaganda, porque o mesmo nome da cidade é o nome de uma marca, e daí fica meio. Não, pode falar. Era Gravatal. A Gravatal. Legal. Porque a água fonte Juí não tem mais, né? Não existe. O meu avô vendia, ele tinha uma loja de água mineral. Meu avô. Uma loja de água mineral e vendia água mineral Fonte Juí. O nome da loja era Loja Fonte Juí. Né? Lá em Santiago ele vendia. Tinha aquelas bombonas d'água, sabe? Que entregava na casa das pessoas. Eu, inclusive, ia entregar bombona d'água na casa das pessoas. Eu fazia isso por bastante tempo lá em Santiago. E a água mineral de todos os tamanhos. Ele inventou um chuveiro de água mineral, acredita? Inventou um chuveiro porque o filho dele, né, meu tio, tem uma fábrica de móveis tubulares. Tinha uma fábrica de móveis tubulares, sabe? Com ferro, cortava o ferro e fazia vários tipos de móvel. Ele fez um suporte para bombona de 20 litros de água e colocou um chuveirinho na ponta. E dava 10 minutos de banho com 20 litros de água, um banho de água mineral. Era legal. Legal. Lucas Rubim disse que já existem muitos estudos sobre a água, né? Existe um documentário uma vez que assistiu, que era bem parecido com aquela técnica do arroz que eu fiz uma vez no canal, né? Da mentalização no arroz e o arroz ficar podre ou ficar bem, né? De acordo com o que foi emanado para ele. Aquele experimento é fantástico, né, gente? É fantástico. Claro, já diz muita coisa, né? O poder das palavras, né? O poder das palavras. Tem o do arroz, tem o da água congelada, tem o da planta também, né? De você elogiar uma planta e ser rude com outra. É. Verdade. Pessoal, que legal.
Canal Teleiluminação. Sugeriu o Eric. Obrigado. Pergunta para o Cris. Como é indicado tomar banho, então? A água vem com pressão do chuveiro. Olha, depende. Se tiver caixa d'água, ela vem da caixa. Então, provavelmente a água está parada lá. Depende se a sua casa vem direto da rua ou se tem uma caixa d'água. Se tem uma caixa d'água, ela está paradinha lá. É só verificar qual a procedência da água que você está tomando banho. Mas também pode fazer mentalização, né? Quando tá tomando banho, caso você se sinta mais seguro, né? De mentalizar, como se tivesse uma água purificada, com boas energias. Isso eu acredito que também ajude. Moniz? Sim, também. Bom, a maioria dos sistemas de água no Brasil, eles normalmente acabam jogando água primeiro numa caixa d'água de bairro, então talvez tenha um alívio aí para um tempinho que ela fique parada. Mas com certeza, para ela chegar na sua torneira, ela sofre uma outra pressão. Depois Mas ela é vai igual a pelo Moniz cano de falou, novo. depende muito. Eu acho que o banho, se o intuito é você tomar banho para despertar, não tem problema nenhum ela tá na pressão, porque você já vai ficar ligadaço. Mas se for para relaxar, aí sim, aí tudo depende do que você for fazer. A água é justamente uma tela em branco, então você pode impregnar nela o que você quer, né? Se você quer que ela se desperte, então imprima isso nela. Os mentores falaram lá no Parque das Águas que quando a água está corrente, ela tem a característica de fazer limpeza energética. Quando ela está corrente, eu não sei se é pelo atrito dela com ela mesma, o que faz. E quando a água é corrente, ela consegue limpar as substâncias que possam estar presas na nossa aura, ou que não estejam tão presas assim, né? Porque tem algumas que estão muito presas, né? Daí tinha que passar um sabão espiritual, uma ruda. Sabão grosso. Né? Sal grosso, né? É. Mas ela, quando é corrente, ela ajuda bastante, né? Por exemplo, principalmente no corpo, ou num rio, ou no chuveiro. Rio, cachoeira, ela já sofre, ela já está no flow da terra ali, da própria, ela está no fluxo da terra, então ela vai utilizar todo esse campo para limpar mesmo, né? Então não tem importância. Lucas Rubim diz que o pai biológico dele mora em Ijuí e um dia quer ir nesse hotel. Vale a pena ir. Mas ficar um dia, que senão é muito caro. 2 no máximo. É muito bom, vale a pena. Aislan diz que fica com agonia quando vejo em reuniões mediúnicas espíritos pedindo água, né? Que sentem sede por muitos e muitos anos. Não consigo imaginar tal agonia. É verdade, né? Tomo água o dia inteiro. Porque tem regiões que a água não é água assim, que nem chega a gente da estação de tratamento, né? Água ou de um rio, ou de uma poça, ou de um lamacento, às vezes. É que nem tipo Bear Grylls, né? Ele encontra o que dá lá. O Cris falou aí da água corrente, né? Que ela troca energia. Eu acabei conectando com outra coisa, com as lendas antigas do pessoal, principalmente as lendas europeias sobre vampiros, né? Que o pessoal eles começaram a pesquisar mais sobre isso, e as lendas bem antigas, elas diziam que um dos jeitos de se acabar com o vampiro era com água corrente, que a água corrente supostamente desfaria um vampiro. E agora, conectando isso com a parte, né, de vampiros não da lenda, faz um sentido. Realmente. A água corrente é poderosa. Verdade. A Terra é o planeta água, né? 80% água só de oceano. E olha que nós, sinto muito, julgamos errado, porque tem o dobro da água dos oceanos no interior da Terra, né? Em regiões ocas, tipo esponja, sabe aquelas esponjas pomes? Pedra pomes. Uma pedra pomes gigante, o planeta Terra, a superfície dele, né? Uma crosta. E cheia de água, com o dobro das águas que tem nas superfícies, né? E tem buraquinhos dessas pedras pomes que são do tamanho do estado do Texas, né? Então, imagine o tamanho do planetoide. Mentalizar a água dourada caindo do chuveiro e levando tudo de ruim embora ajuda muito. Me liga do Puliense, sabe que sempre que eu tomo banho, eu imagino, só que eu imagino azul. Redemoinho, assim, azul.
E dá uns certos arrepios e ajuda bastante. Agora tem esses chuveiros também com luz, que é bem cromoterapia. interessante também. É cromoterapia no chuveiro. Interessante. E pior que é só um LEDzinho que você pode. Acho que eles vendem até separado, você pode encaixar no chuveiro comum. Pois Olha. é. Mas ajuda, né? A luz, ela também ela tem um eletromagnetismo muito grande, então Sim. ajuda e muito mesmo. A cromoterapia depende da fonte, né? Se é LED, mas enfim, o que importa é a frequência da cor, né? Uhum. Muito legal, pessoal. Momento final para considerações finais de cada um de vocês. Membros de vídeo, membros de chat. Tô ouvindo um grilo, mas é aqui em casa mesmo. Cri, cri. Bebam água. Ah, é. Tem uma dica hoje. Bebam água. Isso mesmo. É verdade. Bebam água, deixa ela quietinha antes de consumi-la. E aí fazem a manutenção dela. Faça pelo menos um experimento, assim, para ver o tanto que percebe a diferença, assim, é legal. Isso é interessante fazer. Tenta criar a própria água benta, né? Você mentaliza ali, Verdade. magnetiza ela e tal, e vai Sim. experimentar isso. Sim. A gente tem muita força. Eu gosto até sempre de lembrar daquela cena do filme do Nosso Lar, né? Quando ele magnetiza a água para ajudar o esposo da. Sim. É só imaginar Principalmente que alguém vai te ajudar daquela forma que provavelmente ajuda. E se a gente não precisa nem de solicitar... imaginar, não. É fazer mesmo. Uhum. É fazer e saber que a gente é totalmente apto a fazer, limpar a mente e conseguir fazer. gente, nós mesmos mentalizamos a nossa água e mentalizamos ela. E se a gente solicita para os mentores, faz uma oração, faz um momento reservado assim, tenha certeza que eles vão colocar coisas boas na água que tu necessite, né? E eles dizem, inclusive, que não tem pedido de ajuda que não seja atendido, que não seja, né? Sim. Ido alguém, encaminhado alguém para que isso seja visto. Não tem pedido. Só que muitas vezes as pessoas nem sequer solicitam nenhum tipo de ajuda, né? E daí tem as leis da ajuda, né? Que é ajudar quando é solicitado, né? Então, outra dica, né? Que é alguma questão, solicitar a ajuda, né? Se está com água e de repente solicite que se é necessário algum fluido adicionado né? Que se for do merecimento, né, colocar ali, porque daí eles podem agir com maior facilidade. Se eles colocam um remédio, você pediu um remédio, tô com dor de estômago, uma dor de cabeça, já me ajudou bastante, assim, conversar direto, intuitivamente com algum mentor e pedir alguma coisa. É verdade mesmo. Muito bem, pessoal. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui na nossa conferência. Eu quero agradecer a presença, começando hoje, do lado de lá pro lado de cá. Monize, muito boa noite. Boa noite a todos, uma boa semana. Experimente esse negócio da água. E assim, é legal perceber, assim, fazer um antes e depois, sabe? Porque pelo menos comigo, quando eu vejo, assim, que, nossa, realmente faz uma diferença, você acaba pegando mais o hábito de fazer. Agora, quando você faz assim, só porque, falou que é legal, você não sente tanto na pele, então experimenta que é bacana. Experimenta também fazer isso com outras pessoas, assim, mandar energia na água, por exemplo, quando você vai dar um copo de água para sua mãe, sabe? Também é bem legal. Muito interessante, muito legal. Obrigado pela dica, Monize, e uma maravilhosa noite. Obrigada. Querida Joyce, muito obrigado pela tua presença e uma maravilhosa noite para ti também. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. A Joyce já virou presença confirmada na nossa conferência, né? O Bruno também. O Bruno tá sempre conosco agora. Que coisa boa, Bruno. Boa noite pra ti também, Bruno. Oi? Boa noite pra ti também. Sim. Boa noite a todo mundo. Uma maravilhosa noite.
E Cris, boa noite também. Boa noite, boa semana a todos, muita paz, muita luz. Obrigado sempre, é uma honra poder conversar com vocês. Eu agradeço. Boa noite a todos, então. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. semana. Tchau, tchau. Até mais. Quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco e reservaram esses momentos para estarmos aqui nesta magnífica conversa. Nós nos vemos nos próximos. Agradeço pela colaboração de vocês. Um grande abraço e até mais.